Oi gente, vamos lá de novo, dar seguimento aqui, que falta só 2 aulinhas de plantio para finalizar o item plantio. Então eu fiz o plantio agora há pouco para vocês, e agora eu fiquei devendo só a cuia de coco e um plantio que eu vou fazer, um plantio dessa Nobilor aqui, ó, novinha, que tá plantada num toquinho, tá? Eu vou fazer um plantio dela aqui dentro do cachepô, na sequência dessa daqui, que vai ser, essa vai ser a 11ª aula, aquela ali vai ser a 12ª aula, tá bom? A 10ª foi a no plantio de vaso de barro, tá bom? Então vamos lá, pra gente não perder muito tempo, vamos lá. Deixa eu só tirar umas coisas daqui para mim ter um recipiente para mim jogar essa sujeirinha que vai sair aqui. Então eu vou plantar essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é uma mudinha mesmo de Robert Strike. Aqui também, radiação. Só tá faltando eu colocar fermento nela aqui, para ver se ela cresce, mas tá. É uma daquelas plantinhas minhas que eu acho que agora esta daqui é a última. É a última que ainda está em vaso de plástico, que eu vou mudar o sistema de plantio dela novamente. Ela cria raízes, tá vendo, gente, ó? Ela tá com bastante raiz, ela tem bastante brodação, mas não sai desse tamanho esse trem. Se é que isso aqui é uma verdadeira Robert Strike, né? Você entendeu? Então eu vou fazer um plantio para ver se ela pega mais desenvoltura, fica maior, né, filho? Pô, caramba. Mas tá aí, ó, sofrendo assim, modo de dizer, não cresce. Eu não sei o que aconteceu nesse orquidário, gente. Ai, eu tenho tanta vontade de falar o nome, mas eu não vou falar, porque é até pena. Porque eu compro de vários orquidários aqui, eu não tenho problema nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Essa daqui é uma sequência que eu estou usando as plantas que eu tenho, então não se desenvolvem. Porque se eu quisesse mostrar aqui planta bonita, eu tenho plantas aqui, ó, tão grandonas, gigantes, tudo espatadas. Poderia usar elas aqui, mas não vou ficar usando isso não. Eu falo a verdade aqui, eu não fico escondendo o olho não. Isso aqui foram aquela sequência que eu comprei, acho que foi 18 ou 19 plantas, quase 20 plantas, numa compra só, confiando numa indicação de um orquidário. Tomei feio na cabeça. Então tomem cuidado na compra de vocês. Quando vocês tiverem uma aquisição, eu quero comprar pelo menos umas 10 plantas. Aí o que vocês fazem? Compra uma vez, uma planta, espera chegar, analisa a planta, vê tudo. Ah, chegou bonitinha, veio muito bem embalada, chegou rápido, caramba, 4. Não tem problema nenhum. Compra a segunda vez, compra um pouquinho de planta, espera chegar, analisa, 1, 2 compras. Na terceira aí você já começa a comprar melhor. Entendeu? Não caia na besteira que eu caí. E ó, vou falar pra vocês, foi em torno de quase R$1.000 aqui, comprado em plantas, de uma só vez um orquidário. Não vou nem falar mais nada, vou ficar quieto, tá? Vou ficar quieto. Entre compra e frete, chegou em torno de uns R$800. Mas a vida da gente dá lições pra gente, né? Então a gente vai aprendendo. E lembra que eu falo? Repasse os seus ensinamentos. Como isso aqui foi uma lição, eu aprendi. Então eu estou passando para vocês. Quando vocês tiverem que comprar uma planta, não se iludam lá que está falando isso, falando aquilo, falando aquilo. Ah, gostou do canal, do site? Vai lá e compra, mas faz pelo menos 2 compras pequenas, mínimas, para testar a entrega, a qualidade da planta, o tempo de demora, entendeu? Antes de saírem comprando aquela vastidão, tá bom? Antes de colocarem aquele orquidário ou aquele site como um dos seus favoritos. Primeiro testem, paciência. Eu sei, a gente tem vontade de ter logo todas de uma vez. Não tem problema não, vai com calma, porque às vezes, ó, eu tive pressa, comprei ali quase 20 plantas, achando que as plantas eram pré-adultas, hein? Ó, foi me vendida como pré-adulta. Quando chegou, tudo seedling.
Conversei com o rapaz, o cara, não tenho culpa, não tem culpa, então beleza, cara, beleza. Dorme com a sua consciência. Dorme com a sua consciência que um dia você vai responder por ela. Fim de conversa. Então vamos lá, vamos plantar em cuia de coco. Vou pegar essa mudinha, essa planta, ela, pelo que eu vi, ela se desenvolve e fica grande, mas como ela não está, digamos assim, se desenvolvendo, e ela ainda está muito pequenininha, eu vou plantar aqui. Caso eu queira, eu arranco os aramezinhos aqui, ó, planto num outro vaso com cuia e tudo, caso ela se desenvolva bem, as raízes saiam para fora, tudo. Eu planto num outro vaso com cuia e tudo, porque cuia já é um substrato, né, é uma casca. Tá bom? Então vamos lá, vamos arrancar ela aqui. Substrato tá bom, é substrato à base de brita, casca de coco, olha lá, tudo. Só que não adianta. Lá vou eu pra tesoura aqui de novo. As plantas desse cara, eu não sei o que acontece. As raízes dele murcha, fica mole. Aí vão falar, não, é você. Tá bom, sou eu. Gente, ai, vem fazer uma visita aqui, quem achar, vai. Vem fazer uma visita, quem sabe aprender alguma coisa. Só de olhar já vai aprender alguma coisa. Bom, eu tô limpando, eu vou limpar essa plantinha, limpar esse enraizamento dela aqui. Tá vendo? Ela tem umas raízes boas, mas as raízes ficam boas, ó, depois elas começam a murchar. Não sei. Complicado. Bem essas raizinhas que estão meio podres. Vocês já se atentaram, né, gente? Eu não tenho medo de limpar a raiz, não. Tá? Agora, quem deixa de assistir os meus vídeos, o meu canal, porque eu faço esse tipo de poda, tem que começar a frequentar orquidários profissionais, hein? Começar a frequentar orquidários profissionais numa época que o orquidário começa a fazer replante. Você vai ver como eles metem a tesoura, sem dó. Ah, a folha está com fungo, tesoura. A folha está com uma mancha feia, tesoura. Raiz está, digamos aqui, ó, aqui é a parte dianteira dela. Essas raízes eu tenho que manter, ó, tá vendo? As raízes dianteiras estão vindo tudo para trás, ó. Tá vendo? Ó, tudo raiz que vem para trás, ó. Ó, bulbo dianteiro, deixa eu ver se vocês estão vendo. Bulbo dianteiro, olha a raiz como eu jogo para trás. Olha essa aqui, ó, bulbo dianteiro. São as raízes, únicas raízes que estão boas. Essas eu mantenho. A dos bulbos dianteiros eu sempre mantenho. Eu podo, quando tem excesso, as traseiras. Eu diminuo para 4, 5 dedos. Eu tenho um sistema de plantio mais fácil. Eu não preciso ficar apertando raiz dentro do vaso, comprimindo ela para que ela se mantenha muito úmida e apodreça. Tem como eu espalhar ela certinho. Elas vão bifurcar. Quando ela se sentir bem, ela vai começar a soltar novas raízes. Entendeu? É assim que funciona. Mas tem gente que para de assistir e fala, ai, porque o Joãozinho, Zé Bonitinho, falou que cortar raiz é matar a planta. Comecem a reparar agora como tá dando tiro no pé. Tá cortando raiz feito doido. Tá cortando raiz feito doido. Só pra fazer muda pra vender pra vocês. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto porque eu falo demais. Eu sou um observador nato. Coloquei um pouquinho de isopor como sistema de dreno. Ó, peguei uma latinha de atum, você viu, gente, ó. Eu pintei para cobrir a marca. Agora eu uso ela aqui, ó. Olha aqui que bonitinho, apoio. Agora eu consigo plantar sem ficar com aquele negócio de ai que o negócio vai cair, ai que o negócio vai cair. Não, coloca aqui, ó. Apoiou. Já Elvis. Agora vamos colocar substrato cobrindo o nosso isopor. Cobrindo o nosso isoporzinho. Aquele substrato que você já conhece, que é a base de brita, taco de telha, casca de coco, palhinha, isopor granulado. O que mais que tem aqui? O espágino bem pouquinho, mas bem pouquinho, quase nem aparece. Entendeu? Que eu gosto de um substrato mais seco. Eu aprendi isso com a vivência na orquidofilia, viu, gente?
Quanto menos você manter um substrato que mantenha aquela planta muito molhada, melhor. Porque vocês podem reparar numa coisa, gente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que isso aqui fosse um toquinho. O que acontece com uma planta que não tem raiz? Qual é a orientação básica do pessoal? Amarra num toquinho que as raízes vêm, não é? O toquinho tem substrato úmido ali? Não. A secura não faz a planta sentir uma vontade de viver e ela solta a raiz para se segurar logo, para ela ter mais a poder absorver alguma umidade do ar? Então, quer dizer, a mesma coisa no substrato mais seco. Entendeu? Conforme você rega, mesmo que ele fique bem pouquinho úmido, já é o suficiente para ativar na planta a necessidade de se enraizar, e porque ela sabe que aquele substrato ele seca muito rápido ali, se mantém a umidade muito rápida, entendeu? Ela seca muito rápido, então o que acontece? Ela vai soltar mais raiz para, digamos assim, se vai durar 1 hora aquela umidade, ela tem mais raiz para ela ter 1 hora para ela absorver toda aquela umidade antes que aquela umidade se vá. É um instinto de sobrevivência. Tá bom? São diquinhas bobas, né, gente? Mas se vocês se atentarem, tem ou não tem nexo? Por que o pessoal fica amarrando? Ah, sua planta perdeu as raízes? Amarra no toquinho que logo vem raiz. Ninguém fica mandando assim, ó, enfia lá no substrato de pinos com esfagno, bem úmido, porque aí ela vai precisar te hidratar. Não, ela sem raiz ela vai apodrecer mais rápido. Então, é só se atentarem. Agora, para quem achar que eu estou mentindo, que nem diz Raul Seixas, para quem achar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Aí, agora eu vou devagarinho aqui com as raizinhas que ainda estão boas nela. Dou uma acertadinha, porque se ela tivesse com um tumulto de raiz aqui, eu não teria que apertar aqui aquelas raízes, elas não iam se apertar todas assim, ó. Os velames iam ficar tudo um comprimido contra o outro, aí o de cima puxa água, que passa por debaixo, mas nunca vai secando. Porque ele está tão comprimido ali que ele não recebe ventilação, ele não consegue respirar. Aí o que acontece? Ele tenta alimentar a raiz que está interna, a raiz absorve a quantidade que ela necessita. Depois ela fala assim, se eu beber mais, me afogo. Entendeu? Aí o que acontece? Aquilo fica molhado, aí vem apodrecendo, de baixo para cima, vem apodrecendo. Aí perde-se todas as raízes. Parem para pensar, reflitam tudo que eu falo. Reflitam tudo que eu falo. Quem falar isso aí só fala besteira, beleza. Continuem seguindo os mágicos da internet, os fazedores de milagres. Bom, eu estou plantando aqui, ó, a frentezinha dela aqui, ó, virada sempre para onde tem um espaço maior para ela se desenvolver os próximos brotos, porque a traseira ficou aqui para trás, ó. A traseirinha ficou aqui para trás. Agora eu vou sustentando ela, calçando ela com substrato. Olha o que eu falo da casca de macadâmia muito grande, ó. Ela veio só uma casquinha quebrada, ó. Lá dentro tem um pedacinho de noja podre. Vou deixar ela aqui de lado. Vou deixar de lado não, vou jogar fora. Joguei fora. Isso acontece muito com casca de macadâmia grande, viu, gente? Isso aqui é aquelas macadâmia que eu tinha antigamente no meu substrato, quando eu conseguia comprar, porque agora não dá mais para comprar não. Porque sempre que eu comprava 20 quilos, entendeu? E vai muito rápido. Então, eu planto muito. Então, não deu não. Não deu para segurar o rojão não. Aí eu aderi não. Aí eu pus brita, agora eu comecei a pôr caco de telha. Sugestão de orquidófilos velhos, amigos meus, que falam, pode colocar, cara, vai na boa. Tenta plantar uma orquídea na telha pra você ver como ela enraiza bonito. Usa como substrato e ele não dissolve, não empapa. Como se fosse colocar, vamos dizer assim, vai colocar um tijolo, tipo tijolo baiano, que é aqueles de obra. Aquele com o tempo de umidade, ele dissolve, viu, gente? Tome cuidado. Tem que ser telha, caco de telha, para quem quiser usar. Tem um amigo meu que só cultiva em telha. A parede dele é cheia de telhas, assim, ó, com as orquídeas dele plantadas. Nossa, ele tem orquídea em tudo quanto é jeito. Cada gigantona amarrado numa telha, eu racho o bico de rir quando eu vou na casa dele. Fala, meu, não me conformo. Ele deita a telha assim, planta assim, depois ele coloca os penduradores, ele vai pendurando, aí ele pendura a telha de assim, pintura a telha de assim. É muito legal, é muito legal. Só que aquele negócio, né, já é um senhor aposentado, ele tem condição financeira, então ele pode cuidar da plantinha todo dia, regar
às vezes de manhã e à tarde, entendeu? Porque ali não mantém essa umidade, entendeu? E o cultivo dele na telha é a base de adubo orgânico. Ele pendura lá, às vezes, 2, 3 trouxinhas, assim, ó, porque a telha é comprida, pendura 2, 3 trouxinhas, assim. E falou, filho, eu não mudo não pra esses negócios de 20, 20, 20, 10, 9, 45, 15. É a mesma coisa que você ficar jogando o 9, 45, 15, gente. Ele tem mais fósforo, então ele é mais floração. Então já passa a ser uma besteira você ficar adubando isso uma semana sim, uma semana não. Sabe por quê? Porque a planta não flore uma semana sim, uma semana não. Ela flore uma vez por ano. Então você tem que saber a época certa de jogar esse tal 9, 45, 15. É só um toquezinho aí pra vocês irem aprendendo. Vocês querem, um conselho meu, né? Vocês querem seguir certinho com adubo foliar? 20, 20, 20. É 20 de um, 20 de outro, 20 de outro. 20 de nitrogênio, 20 de fósforo, 20 de potássio. Vai o ano inteiro, até ela florir. Acerta a iluminação. Entendeu? Mas, se vocês puderem jogar um pouco de cálcio e depois um pouco de magnésio, vai melhorar mais ainda. Agora ficar nesse negócio de 20, 10, 10, jogou mais nitrogênio. 9, 45, 15, jogou mais fósforo. Aí depois, vamos dizer assim, 10, 10, 30, jogou mais potássio. Ai, gente, é muito conhecimento de orquidofilia, os caras que ficam orientando vocês a fazer isso. Se a planta flore uma vez por ano, vocês têm que começar a jogar produto de floração 2 a 3 meses antes da época de floração dela. Então, quer dizer, você vai ter que fazer isso só naquela planta, para que ela chegue mais estimulada para a floração, desde que você acerte a luminosidade. Porque se você errar a luminosidade, uma planta que necessita de muita luminosidade, você jogar ali num 70% e ela precisa de 50%, vocês podem jogar o fósforo que for, até acender palito de fósforo nela, assim, ó. Ela não vai florir nunca. Tá bom? Isso é só para ir direto ao assunto, aos entendedores aí. Não é para vocês que são iniciantes, não. É para os entendedores. Que ficam, olha, você joga, uma semana você joga esse, a semana você joga o outro, outra semana você joga o outro. Para que você fica falando isso para as pessoas? Se a planta só flore uma vez. Para que você vai ficar uma semana assim, uma semana não jogando fósforo? Para estimular o quê? Floração. Digamos, ela floriu esse mês. Aí você vai continuar mais um ano jogando fósforo lá na planta, sendo que ela só vai florir o ano que vem. Gente, vamos acordar. É só um toquezinho de um cara burrinho na orquidofilia, burrinho. Aprendiz de tudo eu sou, gente. Aprendiz de tudo. Mas eu sou muito observador, é como eu falei. Por que eu vou ficar dando um estimulador de floração se minha planta floriu o mês passado? Ela não vai, se eu der estimulação, ela vai florir o mês que vem? Não. Ela vai florir daqui a um ano, na próxima brotação. Então, já que querem gastar dinheiro com foliar, compra o 20, 20, 20. Aí você vai dar sempre 20 de nitrogênio, 20 de fósforo, 20 de potássio. Aí vocês compram o cálcio e um pouquinho de magnésio e complementa. A tabela de vocês e a regra de vocês vai ficar até mais simples. Numa semana você dá o 20, 20, 20. Aí depois de cada 15 a 20 dias vocês dão o cálcio e o magnésio. Digamos assim, 20 dias o cálcio. Depois, na outra semana, depois que você aplicar o cálcio, você dá o magnésio e volta de novo para o 20, 20, 20. Depois mais 20 dias você dá o cálcio, depois uma semana você dá o magnésio. Aí você está complementando a sua planta, mantendo ela bem... Mas não vai ficar melhor do que vocês ficar jogando toda semana um tipo de adubo aí. Foliar. Por isso é que eu sou adepto, não estou bombardeando o foliar, gente. Só que quem não sabe seguir uma regra, uma tabelinha certinha do foliar, não se mete com isso não, que não vai ter muita sorte com isso aí não, hein? Depois vai reclamar da vida, que esse adubo não presta. Não é que o adubo não presta, o adubo às vezes é ótimo. É vocês que estão sendo muito mal orientados. Mas que a planta precisa de adubação e tratamento, obrigatoriamente sim. Pronto, tá aqui plantadinha na cuia de coco, ó gente. Como sempre, ó, rizominha flutuando sobre o substrato não aterrado. Ó, olha lá, daqui dá pra ver melhor, ó. O rizoma dela aqui, ó, flutuando.
as raizinhas que saíram por cima das folhas, ó, elas sobrepôs. Eu não vou enterrar elas, eu deixei elas flutuando também, só pus as pontinhas delas sobre o substrato aqui, ó, para que elas peguem agora firmeza e adentre o substrato. Aqui eu vou fazer uma adubação aqui, e aqui bem no cantinho aqui, onde as raízes possam chegar. Não vou jogar adubo lá em cima, perdão, me deu soluço. Ó, não vou jogar adubo em cima da planta de maneira alguma, eu vou jogar aqui ao redor, aqui, ó, onde as raízes vão vir, pro canto aqui, onde elas estão já chegando, ó, tá vendo? Onde elas já estão chegando aqui, ó, tá bom? E esse é o plantio na cuia de coco. Muito simples, vocês podem usar o substrato igual ao meu, como vocês podem usar aquele mix de casca de pinos, esfagno, carvão e brita. Mas se atentem sempre à regra. Cuidado com coisa. Eu tô correndo desses negócios que mantém muita umidade. Tô correndo. Agora eu vou colocar um pouquinho de adubinho aqui, para depois eu encharcar esse substrato aqui com água. Se atente que eu tô colocando adubo sempre na bordinha aqui, ó. Não tô, a colher tá vazia, tá? Não tô jogando aqui em cima, não. Mesmo que eu saiba que o meu adubo não queima, mas eu não vou jogar lá em cima. Eu já expliquei isso em vários vídeos, que ele pode acumular lá em cima e acabar criando um mofo, e esse mofo apodrecer minhas raízes ou meu rizoma e estragar tudo. Então aqui com calma eu chego lá. Tá aqui, gente, ó, plantiozinho simples. Eu adoro plantio em cuia de coco, eu acho que fica muito bonitinho, entendeu? E tá aqui, ó, mais um plantiozinho pra vocês. Simples de tudo. O que que eu fiz? Encostei a traseira da planta aqui, ó, na parte traseira da cuia, deixei a parte dianteira dela com 3 dedos aqui, ó, para ela se desenvolver os novos brotos que vierem, os bulbos. Deixei a raiz que saiu por cima, não por baixo. Ela saiu por baixo, deu a volta e passou por cima da folha. Estava fugindo daquele substrato. Então agora eu vou ver se ela aceita esse substrato e ela começa a se adentrar aqui dentro e se afixar e aceitar melhor esse substrato mais seco. Porque às vezes é isso que ela está querendo, tá bom? E daqui agora depois eu levo lá para baixo, dou uma bela encharcada, penduro e fico monitorando a minha plantinha. Tá dada a 11ª aula, a penúltima. A última será, que eu vou fazer já na sequência, que eu já estou com tudo montado aqui. Essa será a 11ª e essa será a 12ª, onde eu vou plantar essa Nopilor cerulea aqui, vou acoplá-lo aqui. Eu poderia estar plantando aqui dentro, poderia, mas eu quero acoplá-lo, já que ele está enraizado bem no toquinho. Eu só vou prender o toquinho aqui de uma maneira que ele fique bem firme. Não vou usar substrato à base de brita, à base de casca de coco e etc, etc. Eu vou usar isso aqui, ó. Vou usar isso aqui, ó. Pequenos pedacinhos de galho, ó. Toquinhos, tá vendo? Pequenos pedacinhos de toquinhos que eu vou colocar um pouco abaixo. E depois eu vou colocar uma camada de esfagno numa linha só, ao contorno desse aqui, ó. Uma linha só nessa frestinha aqui do coisa. Não lá dentro, aqui, ó. Pra quando eu molhar, fique umedecido aqui. E essa umidade mantém uma umidade do ar aqui, ó. Sempre mantendo essa planta com um pouco de umidade no ar e forçando com que as raízes vá buscar a umidade lá e se afixem ao cachepô, que na verdade vai ser o substrato, vai ser o próprio cachepô, a madeira do cachepô, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês depois como é que eu faço isso. Na próxima aulinha, que será a última. Depois eu vou entrar no quesito, que nem parece escola de samba, quesito alegoria. Não, eu vou entrar no quesito substrato. Tá bom? Aí vocês vão me dando a nota aí, né? Tipo assim, quesito plantio, nota 0. Sei lá, vai ter gente que vai dar 0, né? Tem raiva. Quesito substrato, nota. Aí vocês vão dar as notas lá. Tá bom? E desculpa a brincadeira, gente, mas a gente tem que animar um pouquinho. Porque a gente começa às vezes a falar assim sobre alguns ensinamentos aí, dá vontade de falar tanta coisa, gente, tanta coisa, sabe, desmascarar tanta mentira, mas eu fico quieto que é melhor. Eu vou falando assim, vocês são espertos, né, vocês vão percebendo que uma planta necessita de tudo que um ser vivo necessita.
vamos dizer assim, se essa planta fosse eu teria que tomar café da manhã, almoçar, jantar, beber água, tomar banho, me tratar. Se eu pegar um resfriado, tem que tomar remédio, a mesma coisa é a planta. Deu para entender? Quando falarem que a planta não precisa disso, a planta não precisa daquilo? Deu para entender, né? Então, tá bom. Agora vamos finalizar esse 11ª aulinha. E eu vou já, em seguida, se eu tiver bateria aí, senão eu vou pôr um pouco carregar. E já vou fazer o plantio no cachepô, que vai ficar muito legal, muito bonitinho, e mostrar para vocês, e finalizo com o plantio, tá bom? Fiquem com Deus, gente, muito obrigado, sabe? Se eu for merecedor, me deixa um like. Para quem está assistindo pela primeira vez, se gostou, pode se inscrever, gente, porque não adianta não vou mudar, eu sou chato assim mesmo, tá bom? Mas as minhas orientações, eu ajo com a mais pura verdade, tá bom? Eu não fico aqui com mimimi, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima, que será a 12ª aula e a última em quesito, eu tô meio carnavalesco, né? Quesito plantio. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau, gente, desculpa qualquer coisa.